quero convidar você para entrarmos numa arqueologia espiritual. Da mesma forma como os arqueólogos escavam a terra em busca de artefatos que comprovam a veracidade da Bíblia, que comprovam a veracidade das histórias bíblicas, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós vamos fazer uma arqueologia bíblica, uma arqueologia dentro da Bíblia. Vamos escavar para encontrar os tesouros escondidos, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Eu vou ler já já esse versículo completo para você. Então, nós vamos desvendar esse tesouro. Nós vamos desvendar, inclusive, por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os poucos escolhidos são os poucos que encontram o tesouro escondido. Porque o reino dos céus não está em cada esquina. O reino do céu não está em placas gigantescas. O reino dos céus está escondido. E aquele que busca com interesse de coração o achará. Então eu convoco você para juntos escarvarmos a verdade. E nós vamos mostrar para você que o tesouro do reino de Deus está escondido atrás da tradução da sua Bíblia. A sua Bíblia, muitas vezes, pode estar a tradução dela pode estar te atrapalhando em encontrar o reino de Deus. Eu vou te mostrar isso e muito mais logo a seguir. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romanos. Eu convido você para fazermos uma arqueologia bíblica. Vamos escavar a Bíblia, buscar no original da Bíblia os tesouros escondidos. Aquilo que os pastores não pregam, aquilo que os pregadores não pregam, aquilo que a religião rejeita, aquilo que a sua Bíblia escondeu. A tradução da sua Bíblia, muito provavelmente, eu creio que a maioria das pessoas tem a Bíblia nessas condições, que foram escondidos os tesouros de Deus. Isso aqui não quero que prega, isso aqui não pode, isso aqui o povo não pode ler, isso aqui o povo não pode entender, e isso já vai para 2000 anos que essa manipulação tem sido feita e o reino de Deus está escondido. E você que quer realmente buscar a Deus com sinceridade, eu creio que você vai encontrar tesouros muito, muito preciosos aí para a sua vida espiritual. Muito bem. Veja só, para a gente fazer a introdução. Parábola do tesouro escondido. Yeshua, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então veja que aqui nós já temos uma dica. O reino dos céus, o que é o reino dos céus? É uma forma de dizer, né? É o reino de Deus. O reino dos céus representa o quê? O reino de Deus. Participar, a salvação, você pode ver a salvação como a entrada no reino dos céus. Não que você vai morar no céu, mas a entrada no reino dos céus, na entrada do reino de Deus. É semelhante, você fazer parte deste reino é semelhante a um tesouro escondido no campo, um tesouro oculto no campo. Então veja só, entrar no reino de Deus não é entrar em qualquer porta, em toda esquina. Não, entrar para o reino de Deus é você encontrar um tesouro que está oculto. Então veja só, o tesouro, ele não é uma coisa que tem abundância. A Bíblia diz que a prata, nos dias de Salomão, ela ficou tão popular que ela perdeu o valor. Tinha muita prata e a prata perdeu o valor. É a mesma coisa o ouro. O ouro, ele tem um grande valor, mas se descobrisse uma enorme quantidade e isso fosse público e notório, o valor do ouro simplesmente seria diminuído.
ele perderia o seu valor. O sal, antigamente, as pessoas recebiam o quê? O salário que vem do sal. O sal era tão caro e tão especial que as pessoas às vezes trabalhavam por sal, trocavam sal por mercadoria. Mas hoje é uma abundância de sal e o sal é um produto barato. O reino de Deus, ele não é barato, ele é algo caro que está escondido. Então você não vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer televisão, em qualquer rádio. Você não vai encontrar, ok? Talvez em nenhuma, né? Não sei. Mas vamos lá. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por que ele escondeu? Aí, eu já vou entrar nos tesouros, ok? Mas eu preciso te fazer essa introdução. Por que o homem encontrou o tesouro e escondeu de novo? Por quê? Estamos falando de uma época em que não era tão comum, mas não era uma coisa absurda encontrar um tesouro enterrado num campo. As pessoas antigamente não tinham banco. Se elas fossem assaltadas, enfim, algum bando viesse e saqueasse as posses dela, ela perderia tudo. Então, o que elas faziam? O que havia de mais precioso, um tesouro, joias, ouro, enfim, enterravam em determinados locais, para que se o bando viesse ali, assaltasse ou roubasse, o tesouro da pessoa estaria escondido e protegido. Então, dentro desse aspecto, o que acontece? A pessoa morreu e ficou o tesouro lá. E uma outra pessoa herdou, comprou, não importa, ela é dona do terreno. E sem saber, é dona do tesouro que está lá enterrado também. Porém, nessa parábola, é como se uma dessas pessoas que tem um terreno contratou alguém para trabalhar lá no campo. E a pessoa trabalhando no campo encontrou o tesouro. Se ela pegasse o tesouro para ela, estava roubando. Por quê? Porque o tesouro pertence ao dono do terreno. Era essa a lei. Então, essa pessoa escondeu o tesouro novamente e negociou. Não sei como. Chegou no dono do terreno. Você me vende a terra? Vendo por tanto. Aí, esse tanto requeria que ela vendesse tudo que ela tinha. E essa pessoa foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Quando ela comprou o campo, ela então se tornou dona do tesouro. Isso quer dizer que a sua vida espiritual, para ser abençoada, para você fazer parte do reino de Deus, você precisa encontrar esse tesouro que está escondido num campo que não é seu. Aí a questão, que não é meu campo, ou é seu. Por exemplo, você está numa religião, vou dar um exemplo. Domingo do Senhor. Isso é de Deus? Não, não é de Deus. A Bíblia diz que nós devemos santificar o sábado e não esquecer do sábado. Não fala de santificar domingo. Isso daí, na verdade, é uma heresia. Então, mas todo mundo segue isso. Por quê? Porque o dono do campo determinou isso. Os pais da igreja, aquele pessoalzinho lá que expulsou os judeus e tomou posse da religião para Roma, essas pessoas são os donos do terreno que vão passando de geração em geração. Então você trabalha num campo que você fala que é o domingo do Senhor, você celebra a Páscoa, a Páscoa da ressurreição, que não é de Deus também. Você celebra festas pagãs. Por quê? Porque você é um obreiro, você é um pastor, você se dedica na obra, mas você está trabalhando no campo de terceiros. Não é o seu campo. Você está trabalhando numa fé que não existe nem na Bíblia. Esconderam isso na Bíblia. E aí nós vamos entrar já nisso aí. Então você está trabalhando no campo de alguém. E um dia você encontra a verdade, como eu um dia encontrei. Espera um pouquinho. O Shabat, o sábado é um dia santo. A Páscoa é a Páscoa da morte do Cordeiro que Deus manda celebrar. As festas bíblicas, a lei, os mandamentos de Deus. Você encontra tudo isso, isso é um tesouro. Só que se você levar para o seu líder, ele vai falar, joga isso fora.
isso é coisa de judeu, isso é coisa judaizante, isso é coisa do passado, vai desprezar o tesouro. Mas aí, se você quiser um compromisso com Deus, você vai fazer o quê? Você vai esconder de volta. Opa, encontrei isso aqui. Não vou afrontar a minha igreja, não vou querer converter minha igreja. Para mim é perda de tempo. Não adianta. É você e Deus. Você quer realmente esse tesouro? Você vai vender tudo que você tem. No meu caso, por exemplo, uma forma figurada de fazer. Eu tinha oportunidade de pregar, eu tinha um conhecimento na igreja. Eu abri mão de tudo, fiquei em casa, ouvindo a palavra e reaprendendo tudo. Hoje, depois de 5 anos que eu fui ter a oportunidade de pregar novamente numa igreja dentro da visão. Mas se não tivesse, eu continuaria em casa. Porque é melhor eu servir a Deus de forma correta em casa do que dentro de uma igreja de forma errada. E aí você enterra o tesouro, você não vai discutir, você não vai negociar. E você abre mão de todo o seu cargo eclesiástico, dos aprendizados que você teve que estão em desacordo com a palavra. Aí você é dono, aí você compra o terreno espiritual. Você não vai mais servir uma religião, você vai servir a Deus. O terreno agora é seu. Você desenterra o tesouro e você vai viver uma grande bênção espiritual. Amém? Por isso você esconde o tesouro, para você poder abrir mão de tudo e comprar o terreno para depois o tesouro ser seu. Você não pode tomar o tesouro de qualquer maneira. Ok? Muito bem. Então vamos agora, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero trazer o primeiro tesouro, desenterrar o primeiro tesouro para você. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, olha, eu vou mostrar para você como que o tesouro foi escondido aqui. Muitas passagens, e aí nós vamos tratar isso em outros vídeos, mas nós vamos aqui. E esse eu já falei algumas vezes, esse é o texto mais, na minha opinião, mais enrolado que tem. Por quê? Para esconder o tesouro de você, eu vou te mostrar o tesouro já já, para esconder o tesouro de você, eles tiveram que, não pode ir contra a palavra, mas disfarça a palavra. Vão disfarçar para não saber o que nós estamos falando. É como você quer falar com uma pessoa e não quer que a outra saiba do que você está falando, você fala por código. Aquela pessoa, você fala de alguma coisa que a pessoa entendeu, porque você já tem uma vivência com a pessoa, então a pessoa sabe do que você está falando e o outro não sabe, não tem noção, porque não viveu aquilo que você viveu, que a outra pessoa viveu, ela não sabe do que você está falando. E aqui foi feito isso. Escondendo de você os tesouros. Aqui tem um tesouro enorme que, se fosse revelado, tivesse na Bíblia cristã, corretamente, a tradução, muitas pessoas não estariam negando a palavra de Deus, negando a lei de Deus, negando o Shabat. Veja o que diz aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Eu vou rapidamente resumir isso aqui. Aqui o escritor, seja Paulo, seja quem foi que escreveu a carta para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo que algumas pessoas estavam dizendo que houve um apocalipse em Jerusalém, tá? Houve um apocalipse, houve muita fome, houve mães que comeram seus próprios filhos cozidos, houve uma coisa terrível, muito terrível. Um apocalipse aconteceu ali perto do ano 70, ali mais ou menos. E muitas pessoas estavam dizendo que, olha, o Messias já voltou. Até os crentes estavam, não, o Messias já voltou, olha o que está acontecendo. Então ele está dizendo aqui, não fique pensando que ele já veio. Alguém que possa pregar sobre isso, não se deixe levar por isso. Por quê? Não chegou o dia do Senhor, né? Que a gente fala que é o domingo, o dia do Senhor, não. O dia do Senhor é o dia da vingança. Não chegou. Ó, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor. E aí, nós vamos entrar na parte interessante. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Por quê?
Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja só, o que ele está dizendo? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? A volta do Messias não acontecerá, ela não acontecerá antes que aconteça a apostasia. O que é apostasia? Vamos lá agora. Apostasia, separação, deserção. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus mandou Yeshua para unir o judeu com o gentil. E aqui ele está dizendo, olha, o Messias não vai voltar antes que haja a separação que não era para haver, mas vai haver a separação. Vai haver, então, a apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Vamos começar a desenterrar os tesouros agora. Vamos escavar aqui. Vamos agora escavar para descobrir quem é o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade que vai fazer a apostasia? Quem é o homem da iniquidade que vai separar o judeu do gentil? Que vai fazer com que haja religiões diferentes, separando o judeu do gentil. Porque até o primeiro século, eles seguiam a mesma linha, a mesma regra. Os cultos eram no Shabat, eles celebravam festas bíblicas e guardavam os mandamentos. Mas vai vir um homem da iniquidade que vai fazer a separação. E quem é esse homem da iniquidade? Olha só, o homem está aqui, normal, antropos, né? Antropos, com cara de homem, humanos, um ser humano. Ok, então vai vir um homem, mas esse homem é conhecido como o homem da iniquidade. Ou seja, ele não é o sobrenome dele, iniquidade, mas é a prioridade dele, a essência dele é a iniquidade. Então vamos ver o que quer dizer essa iniquidade. Vai ser o homem que xinga a mãe? Vai ser o homem que rouba, que adultera, que mente? É isso que é iniquidade? Também, mas não está falando sobre isso aqui. Vamos lá, nós estamos escavando. Veja bem, até agora eu estou usando uma Bíblia cristã com dicionário cristão do grego para o português. Então, não estou nem usando material judaico. Eu vou trazer um pouquinho aqui, mas não estou usando material judaico. Estou trazendo só aqui. Estamos cavando alguma coisa que é 100% cristã. Ok? Vamos lá. O homem da iniquidade. Vamos ver o que é iniquidade para saber quais são as atitudes desse homem. Então, escavando aqui, nós vamos encontrar o quê? O homem da amartia. Aqui já nós temos o original. Amartia. E o que é a amartia? O homem da iniquidade é o homem que comete a amartia. O que é amartia? Não ter parte em errar o alvo. Para quem não sabe, errar o alvo é pecar. Aquele que peca erra o alvo. Errar. Estar errado. Errar. Ou desviar-se do caminho de retidão e honra. Então, o homem da iniquidade é o homem que se desvia do caminho reto. Se desvia da Torá, dos mandamentos de Deus. Fazer andar no erro. O homem da iniquidade é o homem que faz as pessoas andar no erro. Vai obrigar as pessoas a anular, a abolir a Torá, por exemplo. Mas está mais forte aqui, olha aqui, ó. Também é desviar-se da lei de Deus. O homem da amartia, ele é aquele que desvia-se da lei de Deus. Violar a lei de Deus. O homem da amartia é aquele que viola a lei de Deus. Pecado. Então veja que nós poderíamos ler aqui de uma forma diferente.
ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a separação, apostasia, separação, e seja revelado o homem que te afasta da Torá, o que se afasta da Torá, da lei de Deus. Então Cristo só vai vir depois de separar as pessoas, o gentil principalmente, da lei de Deus. Isso já aconteceu ou está para acontecer ainda? Você conhece alguma nação em que diga que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado? Se você conhece essa nação, se desviou da lei de Deus. Conhece alguma nação que celebra a Páscoa da ressurreição no domingo, sempre no domingo? Então, essa nação, ela desviou-se da lei de Deus. Conhece alguma nação que não celebra as festas bíblicas, lá de Levíticos 23? Se você conhece, essa nação desviou-se da lei de Deus. Talvez não sejam salvos nações, mas povos, pessoas. E tem mais. E aí então vai ser revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Ele não obedece à lei de Deus e força as outras pessoas a não obedecerem. Ele é o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Veja só, Shabat é um dia para celebrar. Ele tirou, se levantou contra o Shabat. Pessoas foram mortas porque guardavam o Shabat. O que o governo tem a ver se a pessoa guarda Shabat ou não? Mas elas eram perseguidas e mortas por causa disso. Pessoas eram mortas porque confessavam que cria na lei de Deus ou na lei de Moisés. O filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Porque o templo não tem trono nem cadeira no templo de Deus, no tabernáculo, nem no templo que havia em Jerusalém. Nunca houve um trono lá dentro. Mas esse assentar-se é questão de autoridade. É alguém que diz, eu represento Deus e eu determino que é assim que se faz. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, Deus disse, guarda o sábado. Aí vem uma autoridade e diz, guarda o domingo. Está ostentando como se fosse Deus e as pessoas obedecem. Está agindo como Deus. E as pessoas estão seguindo como se essa pessoa fosse um Deus. Então aqui nós vimos que o homem da iniquidade é o homem que força as pessoas a abandonarem a Torá. Esse é um tesouro precioso que você deve esconder no seu coração. Não adianta você conversar com o pastor. Pode ir lá, mas ele provavelmente vai te colocar no bolso, se você não tiver um bom estudo. A maioria das pessoas acaba acontecendo isso. Mas este é um tesouro. Entenda na sua Bíblia. Anote aí na sua Bíblia. Do lado é o homem da iniquidade. Coloca aí o homem que se afasta da Torá, que desvia da Torá, que se desvia da lei de Deus. Faça essa observação para quando você ler, você lembrar disso. Porque esse é um tesouro escondido na tradução. Esconderam a lei de Deus, né? Esconderam, abolir a lei de Deus ou anular a lei de Deus na palavra iniquidade. Eu sempre falo sobre a pessoa falar que está doente. Você pergunta, o fulano fala, olha, ciclano está doente. Ah, é? Mas está doente do quê? Às vezes está com uma gripe, daqui 2, 3 dias ele vai estar bom, mas está doente. Ok. E às vezes está numa doença terminal. Aqui, iniquidade. O que é iniquidade? Roubar é iniquidade. Mentir é iniquidade. Cobiçar é iniquidade. Ah, tá bom. Não observar o Shabat é iniquidade. Abolir a lei de Deus é iniquidade. E as pessoas, elas vão lá no básico. Ah, é o basiquinho. Não. O tesouro está escondido. Para terminar, eu quero trazer 3 versículos. Não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas vou trazer 3 versículos para você ver na Bíblia judaica como que está diferente, como que está tudo que eu falei aqui, escavando,
Nós vamos ver uma Bíblia judaica que você lê. Eu recomendo que você compre, inclusive, uma David H. Stern. Não é perfeita, mas é muito boa. É a melhor Bíblia que eu encontrei até hoje, tá? Veja só o que diz aqui. Olha só. Lá em 2 Tessalonicenses, o versículo 2, o capítulo 2, o versículo 3 e 4 só. Olha como que diz o texto, olha. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia não virá antes da apostasia. Nós já vimos que a apostasia é separação. E de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, destinado à perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. No vídeo, provavelmente no passado, eu falei sobre Nero. Nero foi uma pessoa que queria ser adorado como Deus, que queimou os judeus messiânicos como tochas vivas em jardins, crucificava em jardins e tocava fogo nas pessoas vivas. Ele fez uma barbaridade terrível. Um homem que se afasta da Torá. Esse é um dos modelos, tá? E eu tenho também um outro versículo aqui que eu quero compartilhar com você, que é esse aqui, que é o versículo... eu acho que é o 8, né? Deixa eu dar uma olhadinha confirmada aqui. O 8, porque eu marquei errado aqui. É o 8, tá? Desculpa, tá anotado o 3 aqui, não, mas é o 8. Então, aquele que incorpora a separação da Torá, olha só, aquele iníquo, aquela coisa, porque na Bíblia cristã, você já sabe. Aqui de novo, na Bíblia cristã, olha como está. Aqui, na Bíblia cristã, versículo 8, ó. Então será de fato revelado o iníquo, olha só, o iníquo, ó, escondendo, ó. O iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Quem será o iníquo, né? Agora, já aqui na Bíblia hebraica, olha o iníquo, aquele que incorpora a separação da Torá. Voltando para a Bíblia, vamos ver o iníquo, olha só. O iníquo, vamos ver se... olha aqui. Então você vai ver o iníquo. O que é iníquo? Vamos escavar aqui. Anomos, iníquos. Então será... olha só como que é a manipulação, como que esconde um tesouro de você. Então seria para algo mais ou menos assim, ó. Então será de fato revelado aquele que é contra a lei. O iníquo é anomos, contra a lei. Olha aqui, ó, iníquos, anomos, destituído da lei. E aí que entre aspas ainda, mosaica. O anomos, ele não tem a lei mosaica, a lei de Deus, em referência aos gentios, que se desvia da lei, em referência aos gentios que se desvia da lei de Deus, que desrespeita a lei, ilegal, malvado. Então, na Bíblia hebraica, tá simplesmente assim. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Então veja que nós temos aqui um tesouro revelado para você. Esse tesouro está aqui, olha, é na tradução. A questão é você amar a palavra de Deus mais do que a sua religião. Nessa passagem da Bíblia nós vimos, está provado aqui o quanto a lei de Deus é importante e que se separar dela é separar-se de Deus, é não ter Deus no mundo, não ter esperança. Este é um tesouro. E no próximo vídeo, o Eterno permitindo, vamos trazer um outro tesouro para você, aonde a lei de Deus está escondida. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. O menino
chegou pela névoa espessa, na bagagem o medo, nos olhos promessa. A torre parada, a chave em sua mão, ecos do tempo chamando ao coração. Levi, o maquinista de olhos de fogo, diz há mais do que dores nesse mundo oco. Benjamim, filho da destra, o herdeiro fiel, chamado à visão entre terra e céu. No relógio a hora não era comum, soava um destino incomum. Segredos surgiam do denso vapor, as parábolas vivas mostravam o Senhor. Depois da névoa há um fogo que ia entre sombras e fé, brilha a profecia, o azeite aceso, a alma desperta, as bodas esperam, a porta está aberta. Johanna velava prudente e fiel, guardava o azeite com zelo e com mel. Das 10 virgens era uma das que vigiava, na escuridão sua luz nunca falhava. Enquanto muitos dormiam em vão, outros vendiam a fé pela mão, mas Johanna esperava com vestes de honra, e a voz do noivo se fez ouvir na alta hora. Depois da névoa o clarão reluzia, Johanna entrou vestida de alva alegria. O noivo e a noiva se encontraram no altar, a aliança se fez, o Messias veio habitar. O pródigo voltou das ruínas da fome, os selos se abriram revelando o nome. A dracma perdida brilhou no chão, o sábado lembrado, renovo e perdão. O relógio marcou o tempo do rei, as horas soou e a justiça veio à lei. A cidade santa brilhou como o sol, Johanna dançou com o cordeiro no salão. A mesa do Pessah, o pão foi partido, Benjamim, Rafael